Meu nome é Vitória, eu tenho 17 anos. Tem algumas pessoas do grupo que não conseguiram entrar por conta do horário de serviço, mas estamos aqui para representar eles também e estamos gravando a reunião para eles poderem assistir depois. O nosso trabalho tem como tema as medidas socioeducativas e a gente pesquisou um pouco sobre elas, trazendo um pouco do conceito, os objetivos e também como funciona esse processo. A gente pesquisou que tem diferentes tipos de medidas socioeducativas e, pelo que vimos no site de vocês também, vocês trabalham com as medidas socioeducativas em meio aberto. E, bom, a gente separou algumas perguntas para esclarecer algumas dúvidas sobre esse processo e acho que é isso. Bom, eu sou Joel e sou o gerente aqui do Serviço de Medida Socioeducativa do RAC. Depois nós explicamos o significado da palavra RAC. Aí tem as meninas que são as técnicas de serviço, também vão se apresentar. Boa tarde, meu nome é Claudineia, eu sou assistente social, faço parte da equipe técnica aqui do RAC. Vou passar aqui para minhas colegas para elas se apresentarem e a gente fala um pouquinho sobre como funciona o serviço. Boa tarde, meu nome é Elizabeth, eu sou psicóloga aqui da equipe. Olá, boa tarde, meu nome é Alcimar, sou assistente social aqui no RAC. Nós atuamos como técnica no serviço, né? Não. Vitória, aqui no serviço de medida socioeducativa, a gente atende adolescentes e jovens, né, a gente tem uma faixa etária que a gente atende, que seria dos 12 aos 18, e em alguns casos, quando ele já está dentro do sistema socioeducativo, a gente atende até os 21 anos, né, são casos excepcionais, né. As medidas, elas são executadas juntamente com o judiciário, né, a gente tem o SINASE, que a nossa atuação é pautada nele, né, a execução das medidas do serviço em meio aberto, né, a liberdade assistida e a prestação de serviço, né, quem define as medidas é o judiciário, e aqui a gente o adolescente passa por audiência, né, mediante ao ato infracional, passa por audiência, e aí quando aí o juiz decide, né, diante da situação dele, qual é a medida, e aí quando ele vem para cá, ele vem com o encaminhamento e a gente faz a interpretação. A liberdade assistida, a gente faz o acompanhamento, né, do adolescente referente à escolarização, documentação, profissionalização e mercado de trabalho. A prestação de serviço, a gente tem que articular um órgão, né, para que ele possa prestar horas, que o juiz ele determina que ele cumpra algum trabalho junto a algum órgão público, né, e aí, geralmente, a gente articula com CCAs, com o BS, né, com as UPAs aqui da região, né, de acordo com a área de abrangência, o adolescente ele escolhe qual a unidade que ele quer cumprir essas horas, mas a liberdade assistida, geralmente ela vem sem, né, prazo para ressocialização, então a gente fazendo esse acompanhamento dele aqui e vai descrevendo em 90 dias ou menos, dependente da situação, mas por hora, né, o acompanhamento é feito de 90 em 90 dias, a gente vai descrevendo a evolução do adolescente mediante os quatro eixos que eu te falei, que são escolarização, documentação, mercado de trabalho e profissionalização. Então, pelo que eu vou perceber que é um trabalho extenso, né, e não é simples de fazer. E vimos também no site que vocês contam com parceria com o governo, com o Estado de São Paulo, né, com a prefeitura. Eu gostaria de saber se esse jovem tem um amparo suficiente através dessas medidas, se vocês acreditam nisso, e qual o papel da assistente social nesse processo. Então, Vitória, o Estado, na verdade, ele auxilia, né, através do serviço, né, para que a gente possa fazer esse acompanhamento, né. É uma pergunta, assim, difícil de responder se
se a gente acredita que ele dá um amparo suficiente, porque aqui, muitas vezes a gente, quando ele já chega aqui no serviço, quando ele já passou, né, por todas as negligências que o Estado submeteu, quando ele chega aqui, ele já chega negligenciado. Mas aqui no serviço a gente consegue fazer a defesa dos direitos dele, né? A gente consegue, para a gente conseguir, a gente tem alguns órgãos que possibilita a obtenção da documentação, né, pela Defensoria Pública, a gente consegue. Esses jovens muitas vezes não têm acesso à internet, então a gente faz um agendamento, né? Então aqui a gente consegue fazer a defesa desses direitos que já foram negligenciados, né? A gente tem um setor também dentro da D, que a gente também consegue as vagas um pouco mais rápido, né? Tem um setor específico de meninos de medida socioeducativa, né? Então, porque é algo imposto pelo judiciário. Então, a gente acredita que o Estado ele não fornece o suficiente, né? Até porque a gente, muitas vezes, quando o menino já chega, que ele já vem negligenciado, e a gente consegue fazer a defesa dos direitos básicos dele, né? De sobrevivência. E a gente sabe que quando chega aqui ele tem acesso, mas aí também ele já passou também por uma situação que já muitas vezes acaba tendo rompimento dos vínculos, né? Tanto na escola, ele já está há muito tempo sem frequentar a escola. Então a gente sabe que isso, né, vai afetar a vida do adolescente, né? Então, quando ele chega aqui, por mais que a gente já faça essa defesa, ele já foi negligenciado e, com certeza, né, isso ele vai enfrentar as consequências disso mais para frente, né? E quando você fala da atuação do assistente social, o assistente social aqui, ele exerce a função de técnico, né? Ele faz o acompanhamento da execução da medida, a equipe técnica como um todo, faz a discussão de caso, a gente faz o assistente social, tanto o psicólogo ou o pedagogo, né, que também, por ser uma equipe multi, né, nós fazemos a atuação igual, né? A gente troca os casos para a gente, de repente, ter uma situação de saúde, então a gente conversa com o psicólogo, mas a execução da medida ela é feita são intervenções técnicas, né? Não é o assistente social faz uma coisa e o psicólogo faz outra. A gente faz a mesma coisa, só que a gente discute o caso na equipe. A gente faz os encaminhamentos pertinentes ao caso, para a rede, a escuta qualificada, a gente faz algumas mediações, quando a gente percebe que tem um rompimento de, né, articulação com a rede, é voltado a isso mesmo, o nosso trabalho. Como você comentou, e a gente também reparou nas nossas pesquisas, a gente entende que esse jovem, muitas vezes, ele vem de um sistema que negligencia ele. E a gente queria saber quais os principais relatos que eles contam para vocês, que eles trazem para vocês quando eles chegam nesse serviço. E nós notamos também que, infelizmente, tem um perfil marcado da sociedade de jovens que estão nessas instituições. A gente gostaria de saber um pouco mais desse perfil e quais os principais relatos que eles trazem. Bom, vamos lá. Referente às negligências, né? Eles sofrem muitas negligências na rua e a gente sabe que, infelizmente, é muito estigmatizado como adolescentes negros, adolescentes periféricos, pobres, e eles são, muitas vezes, passam por violência, né, no policial, que o adolescente, o fato dele estar realizando um ato infracional, ele já é negligenciado, né? A polícia, ela infelizmente, ela já trata de uma forma diferente, negligencia e faz com que eles cheguem lá estigmatizados simplesmente pelo fato de ser da periferia, por ser negros, pobres. Então, já começa por aí, né? Já é uma negligência.
E eles trazem no relato realmente assim, de início essa violência com que eles são tratados, né? E assim, é a violência social mesmo, porque assim, não é só o fato deles terem cometido um ato infracional, é o fato deles estarem onde estão e a situação com que eles estão faz com que eles são negligenciados. Então, os relatos deles são bem voltados nessa negligência. Sim, isso mesmo. Quando a gente fala da questão do que eles trazem, né, a gente percebe um discurso bem voltado, né, para a negligência do Estado. A gente percebe que são adolescentes que já estão fora da rede de ensino há mais de 2 anos. São jovens que também, a gente percebe que também os vínculos familiares fragilizados, né, muitas vezes a ausência de autoridade, sabe? Não tem os vínculos paternos já estão ali desgastados, então não tem uma figura de autoridade que possa ali, né, dentro do seu vínculo afetivo, né, ter um olhar diferenciado, né? Porque é o que a gente muito discute aqui enquanto serviço, é a questão do sistema capitalista mesmo, que ele impõe, né? Muitas vezes pode acompanhar na questão escolar, não pode acompanhar o filho na vivência, porque ele precisa, né, comer, precisa do básico para sobreviver. Então, muitas vezes, o que a gente mais percebe é a ausência mesmo do Estado com essas políticas de proteção básica mesmo. Tem um fator importante aí para colocarmos, que quando esse adolescente chega no serviço de medida aqui, eu acho em qualquer outro, para ele começar a falar alguma coisa, ele vai ter que precisar de uma confiança aí com o profissional que vai atender, com o técnico, para depois começar a falar, né? Porque ele acha que nós somos aqui uma extensão, né, do judiciário, né? Então, ele, se falar alguma coisa, ele pode de represária, né? O juiz vai saber. Então, uma coisa assim que essa fala dele, esse comentário que ele vai trazendo, os técnicos vão com muito profissionalismo, né? Vão com muita, vão levando uma que possa começar a confiar que que nós não somos juízes. Então, não é uma conversa que chegou e já falou, tá? Tem um vínculo, um processo aí. A questão da escolaridade, a gente nota que na Constituição Federal, quando ele vai falar sobre as medidas socioeducativas, ele afirma que nenhum jovem, nenhum adolescente vai poder ser tirado desse direito de estudar. Porém, quando a gente vai analisar esse perfil desses jovens, a gente vê que muitos deles estão fora da escola, mesmo estando cumprindo a medida socioeducativa e sendo responsabilidade do Estado assegurar também a presença desse jovem nas escolas. E qual seria a questão entre a dificuldade entre a teoria da lei e essa prática, de fato, que acaba se alterando totalmente o cenário? O que vocês acham? Bom, realmente, tem essa lei que assegura, né, esse direito do adolescente estar estudando, e, inclusive, é uma das metas que a Andrea falou, que nós trabalhamos com eles. Porém, a gente tem uma dificuldade muito grande com a rede, e quando eu falo rede, eu falo saúde, educação, entre outros, mas voltando aqui da educação para a tua pergunta, ele vem, quando ele faz essa interpretação com ele, para que ele apresente esse interesse de cumprir essa meta, mas esse trabalho, esse meio tempo aí, esse meio campo que a gente trabalha, o que acontece? Busca uma vaga numa escola e muitas vezes que somos questionados como que é o comportamento desse adolescente, desse jovem, algumas vezes, infelizmente, é questionado
qual é o ato que ele faz, e isso nós não podemos, de forma alguma, passar para outras instituições, né? É um trabalho sigiloso, e é questionado. Esse adolescente, qual que é o comportamento dele, qual foi o ato que ele fez, sabe, questionando coisas que não são pertinentes à educação que eu digo, a escolarização. E muitas vezes já aconteceu casos do adolescente, antes de chegar aqui, ele passou na escola para buscar a vaga e ele foi colocado numa sala e entrevistado. Ele foi meio que pressionado a falar o que fez, como fez, e aquilo foi avaliado. E é uma coisa que não é para ser, né? É o direito dele estar na escola, não é para ser questionado o que ele fez, o que ele deixou de fazer para ele estar na escola, é um direito dele. Então, a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, porque tem alguns profissionais que não entendem como direito e vai segregando os adolescentes a qual é o melhor, qual é o pior. E isso é um direito violado, né? É muito interessante essa fala, até porque a gente pode perceber que isso é uma visão que vem da sociedade como um todo, né, de negligenciar e tirar esses direitos do jovem por ele ter cometido um ato infracional. E junto com isso vem também a discussão sobre a maioridade penal, né, sobre a redução da maioridade penal. Muita gente acaba usando como discurso que se esse jovem já tem a idade suficiente para poder votar, poder decidir, poder trabalhar em alguns casos, ele já teria assim a capacidade de responder criminalmente pelos seus atos e ser tratado como adulto perante a isso. Qual a visão de vocês sobre isso? Vocês acham que quais os prejuízos que isso poderiam trazer para esse adolescente ser tratado como adulto nessa fase de desenvolvimento ainda? Passa por uma questão muito difícil, né? Porque em alguns momentos a gente trata eles como um adulto, vamos dizer assim, opa, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter comprometimento e em certos momentos ele tem que ter uma responsabilidade de adulto, mas em certos momentos ele tem que ser simplesmente um adolescente, né? Eu acho que fica essa balança aí. Quando ele comete um ato infracional, ele é um adulto, mas dependendo da situação, não, ele é um adolescente que ele não pode fazer tais coisas. Então, a gente trabalha muito isso com ele, né? Com os adolescentes, que tem essa situação do voto, e a gente até coloca para eles essa não obrigatoriedade antes dos 18 anos, mas que é importante eles terem documentações e votar também, mas a gente fica nessas orientações, né? O quanto eles precisam ser responsáveis, mas também não agir como adulto, porque tem coisas que não são pertinentes a ele. Eles estão realmente, como você tinha falado, eles estão em fase de desenvolvimento. Então, a gente fica nessa, né? Opa, vai aumentar a maioridade, mas não vai ser aliás, diminuir, né? Diminuir a maioridade penal, isso. Mas não é isso que vai diminuir a criminalidade. Exatamente, até porque a gente acredita, Vitória, que com a diminuição da maioridade, eu acho que aumenta o índice de criminalidade, né? Até porque a gente sabe que aqui no serviço, no momento, tem adolescente que ele chega com 14 anos, né? Muitas vezes ele vem, aí a gente faz o acompanhamento, ele passa a acessar alguns serviços, né? Acessar algumas políticas públicas, e a gente sabe que ali a gente pode ser interrompido um ciclo na vida do adolescente, né? A gente pode criar novas perspectivas para ele, e aí, com a diminuição, a gente sabe que ele não vai acessar o serviço de medida, né? Então, a gente sabe que
o quanto é importante nesse período, né? Até porque, que nem a Alcimar disse, né? Ele está no desenvolvimento, né, biopsicossocial dele, então ele precisa desse acompanhamento, né? Até porque ele já vem negligenciado, então é muito importante que a gente permaneça, né? Esse acolhimento, essa escuta, né? Para que a gente possa, de fato, né? Efetivar o trabalho na vida do adolescente e fazer esse acompanhamento nesse curso, que a gente sabe que a fase da adolescência é uma fase bem complicada, né? Ainda mais dentro do contexto que já está sendo vivenciado pelo adolescente. Então, é muito importante que a gente continue fazendo esse acompanhamento e, com certeza, a gente não defende, né, que a diminuição, né? A gente defende que prevaleça o ECA, que prevaleça, né, o atendimento até os 18 e, em alguns casos, até os 21 anos, para que a gente possa auxiliar nessas demandas aí e atuar enquanto defensores, né, dos direitos diante, né, nesse período de desenvolvimento e de idade de cada adolescente. Só completando a fala das meninas, nós somos da Sociedade Santos Mártires, que é a qual faz a gestão do RAC. Nós somos uma organização de direitos humanos, então nós somos, como a Claudinha já falou, nós somos 100% contra, né, a redução. Então, por acreditarmos que o adolescente está naquele momento crucial da vida, que ele precisa, né, de um suporte, de um apoio, de uma acolhida, de um olhar, de uma escuta, que possa mudar, que ele possa repensar os seus atos, que ele possa rever suas atitudes, né, e seguir a sua vida. Vamos seguir a sua vida. Então, nesse sentido, nós somos 100% contra. Assim como a gente pode notar a importância desse programa de mídias socioeducativas para poder reconstruir, ajudar a reconstruir esses jovens, a vida deles, poder romper de fato esse ciclo de criminalidade, o que mais vocês acham que pode ser feito para diminuir a criminalidade entre os jovens? Tem poucas políticas públicas voltadas para criança e adolescente, ou temos muitas, mas nem sempre funcionam, porque assim a gente, como eu disse, um exemplo da escola, a gente tem muitas escolas que atendem, sim, mas precisa de uma capacitação para atender esses adolescentes, porque não adianta ter a escola e aí o adolescente ser estigmatizado pelo fato de ter cometido um ato infracional. Ele é diferente porque ele cometeu um ato infracional e não entendeu o motivo, o que levou ele a cometer esse ato, né? A saúde, a gente tem a saúde, ok, mas ainda falta muito para a gente atender de forma eficaz os nossos adolescentes. E isso no todo, em todas as outras políticas. Então, eu acho que talvez faltam políticas, sim, mas falta capacitar, vou falar assim, talvez, capacitar a política, a rede, isso, capacitar a rede para esse atendimento, porque não adianta ter as políticas e não efetivar esse atendimento de forma integral. Exatamente. Como a Alcimar disse, eu também acho que para essa diminuição precisa dessa articulação da rede, né, dessa capacitação da rede para poder compreender, né, esse contexto que o adolescente é vivenciado e não estigmatizado, né? Eu acho que a gente precisa amadurecer bastante enquanto sociedade civil, né? Até porque a gente tem muitos reforçadores, né, para estigmatizar, né? A gente sabe que a rede social, a televisão, cada vez mais ela vem falando de uma forma preconceituosa, né, referente à juventude, né? Então a gente sabe que a juventude periférica negra, né, ela é bem criminalizada. Então assim a gente percebe que a sociedade precisa amadurecer muito, né, para poder ter esse olhar. Como a Alcimar disse, a gente tem muita dificuldade com relação à articulação, né? É menino de medida socioeducativa, então tem que ser, não entende a drogadição como uma situação de saúde, né? Não consegue ter um olhar para o contexto familiar do menino, né? Então
então, se ele tem todos esses problemas, ele não pode estar aqui no meu serviço, ele não pode frequentar a escola, né? Então, infelizmente, né, a gente precisa desse amadurecimento enquanto sociedade para que a gente consiga efetivar, de fato, né, diminuir, né, a questão da criminalidade, né, e fazer a defesa desses direitos enquanto rede, enquanto profissional, participar dos fóruns, né? A gente, na Sociedade Santos Mártires, tem um Fórum em Defesa da Vida que discute muito sobre esses temas, né, relacionado à redução da maioridade penal, fala também sobre a violência policial, né, a questão da região também, que a gente vê a questão da vulnerabilidade social, que é bem presente, né, na vida desses adolescentes, né? Então, assim, o Estado, ele promove o mínimo. A gente percebe também que os meninos, eles não têm muito requisitos, né, para poder entrar numa capacitação, e muitas vezes o que é posto para ele é trabalhar, né? Não é nem se capacitar, ele precisa trabalhar, ele precisa cuidar do irmão, ele não pode estudar, ele precisa, né, levar o sustento para a família. Então, a gente percebe que é um ciclo, né, que é vivenciado de vulnerabilidade, e muitas vezes a rede não está preparada para lidar com todas essas questões e acaba, mais uma vez, negligenciando o direito e não compreendendo a problemática do menino, do atendido, do adolescente.